Pessoal, questão 45 da prova, uma questão de geometria espacial, só que na verdade ela envolve assim mais o teu conhecimento, a tua noção de espaço das figuras mesmo do que fórmula, tá? Não tem tanta fórmula para a gente fazer essa questão aqui, tá? As quatro faces do tetraedro são triângulos equiláteros. Quatro faces, gente, porque tem a base, né? É a base e três faces laterais. As quatro faces são triângulos equiláteros. Procura lembrar o que é triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ok? Pega essa face aqui. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. E a base, apesar de não parecer, porque está em perspectiva, a base, essa pontilhada aqui, ó, essa pontilhada, esse lado e esse lado aqui, também são um triângulo equilátero, tá? Ok. M é o ponto médio da aresta AB. Ponto médio, ponto que fica no meio do caminho, ok? O triângulo MCDE, ele quer a classificação do triângulo. Escaleno, só lembra, escaleno, três lados diferentes, né? Três lados com medidas diferentes. Retângulo em C é que tem o ângulo de 90 graus no ponto C. Equilátero, os três lados iguais. Obtusângulo, lembra que obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. É o obtusângulo, tá? Tem que ter um ângulo maior que 90 graus. E estritamente isósceles. Por que eles colocaram, Neneco, a palavra estritamente isósceles? Porque você tem que cuidar uma coisa, que a definição de triângulo isósceles que a gente aprende no ensino médio é triângulo isósceles, o triângulo que tem dois lados iguais. Cuidado. E o triângulo equilátero, três lados iguais. Calma. O triângulo isósceles é o triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. Então, se eu digo pelo menos dois lados iguais, ele pode ter os três lados iguais. E aí é um caso particular que recebe o nome de triângulo equilátero. Mas veja bem, todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Agora, quando ele escreve estritamente isósceles, ele quer dizer assim, ó, que só tem dois lados iguais. Ok? Só tem dois lados iguais. Perfeito? Se ele deixasse só isósceles, eu teria duas alternativas corretas. Agora, quando ele escreve estritamente isósceles, é só dois lados iguais. Perfeito? Dada essa explicação, vamos retornar à figura. Opa, passei a questão. Vamos retornar à figura, esta aqui, e imaginar o seguinte. Ele quer saber esse triângulo azul aqui, o que é? Cara, como é que eu vou fazer isso, Neneco? Não tenho nem ideia. Então vamos começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar? Bom, vem para cá então. Você lembra que triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados iguais, L, 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 ok? E os três ângulos iguais. Ora, gente, se tem três ângulos iguais e o teorema angular de Thales diz que a soma dos ângulos internos deve medir 180 graus, este mais esse, 180, é porque os três ângulos são iguais a 60. Ok? Perfeito. Agora, o que será isso aqui? Bom, eu vou dizer o seguinte, ó. Esse ladinho aqui é L, isso aqui é L. Aqui é o meio do caminho, isso aqui é L sobre 2. Isso aqui é L sobre 2. Isso aqui é L, isso aqui é L. Agora, o que será esse cara aqui, ó? Deixa eu colocar aqui mais forte em azulzinho aqui, ó. Eu quero saber, eu tenho que descobrir este ladinho aqui, gente. Ou este aqui, tá? Porque este aqui eu já sei que é L. Será que essa medida aqui é L também e aqui é L? Se for L e L, eu terei um triângulo equilátero. Se for L e L, já que aqui é L. Mas se for outro valor, eu terei um triângulo estritamente isósceles. Agora perceba o seguinte, ó, que esta medida aqui, ela é igual a essa. Você descobrindo essa, não tem necessidade de descobrir essa aqui, porque é a mesma coisa. Sai desse vértice e vai até o meio dessa aresta. Sai desse vértice e vai até o meio dessa aresta. Parece que é maior pela perspectiva do desenho, ok? Bom, cara, é o seguinte, ó, eu tenho que descobrir essa medida aqui. Pois é, gente.
Eu vou colocar aqui, ó, esta face aqui, tá? Vou colocar essa face aqui, assim, ó, vou desenhar assim. Olha aqui para mim. Peguei essa face aqui. Aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. Sai do C e vai até o ponto médio. Sai do C e vai até o ponto médio, até o M. Eu tenho que descobrir essa medida aqui. Bom, gente, como é que eu vou fazer para descobrir essa medida? Eu poderia trabalhar da seguinte maneira, ó. Eu vou te explicar esse problema de duas maneiras, tá? Primeiro, a maneira difícil. Primeira maneira difícil. A maneira difícil é se você trabalhar com ele nessa posição. Se você trabalhar com ele nessa posição, tu vai ter aqui um ângulo de 60 graus. Um ângulo de 60 graus. Aqui um ângulo de 30 graus. Como que você sabe que é um ângulo de 30 graus, Neneco? Como é que tu pode fazer essa afirmação? Eu faço essa afirmação porque saiu aqui do vértice e foi bem no meio. Então vai dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais. Neste caso aqui, né? Vai dividir em duas partes iguais. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Ok? Tem um ângulo de 90 graus ali, perfeito. Ah, se eu tenho um ângulo... Por que ângulo de 90 graus? Se aqui é 60 e aqui é 30, aqui tem que ser 90. Para fechar 180. Se esse pedacinho aqui é L, isso aqui é L, tá? Esse lado aqui mede L. Isto aqui é metade, é L sobre 2. Isto aqui é X. Me diz uma coisa aqui. Quem é que está fazendo o papel de hipotenusa? Quem faz o papel da hipotenusa é o L, Neneco. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Eu tenho que descobrir o X. Então, ó, em frente ao ângulo de 90 graus, o L, tá? Os dois catetos são quem formam o ângulo de 90 graus. Perfeito? Eu tenho L ao quadrado igual a X ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Certinho? O que eu posso fazer? Passo esse cara para lá, ou vou fazer o seguinte, ó, vou tirar o mínimo, tá? Vou tirar o mínimo, cortar o denominador, dá 4L ao quadrado igual a 4X ao quadrado mais L ao quadrado, ok? Cortei. 4L ao quadrado igual a 4x ao quadrado mais L ao quadrado. Gente, como eu quero trabalhar com o x, eu vou deixar o x aqui. E esse L ao quadrado vai passar para cá, vai me dar 3L ao quadrado, tá? Ok? Então tem isso aqui. X ao quadrado igual a 3L ao quadrado sobre 4. O 2zinho vem para cá na forma de raiz. Raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Quando eu falo assim, o 2zinho vem para cá na forma de raiz, é como se os números tivessem a propriedade voadora, de passar de um lado para o outro, do sinal de igual, voando. Sabe que não é assim, né? Mas os alunos aprendem assim, a gente explica assim, né? Paciência, tá? Então, esse L eu vou poder cortar, vai para fora. Raiz quadrada de 4 é 2. E fica a raiz de 3, vai ficar L raiz de 3 sobre 2. Então o x, gente, é L raiz de 3 sobre 2. Vamos voltar aqui para o desenho. O x, aqui ó, o x é L raiz de 3 sobre 2. O x é L raiz de 3 sobre 2. Vamos voltar para o desenho original aqui. Então, este lado aqui é L raiz de 3 sobre 2. E este aqui é L raiz de 3 sobre 2. E aqui é L, aqui é só L. Pessoal, me diz uma coisa. Dois lados iguais, esse outro aqui é só L. Dois lados iguais é um triângulo que é estritamente isósceles. Procura nas alternativas. Letra I. Estritamente isósceles. Legal? Na verdade, pessoal, o que eu fiz? Um teorema de Pitágoras, né, cara? Um teoreminha de Pitágoras, mas eu tinha que perceber isso aqui. Agora, se você permitir, eu vou te dar outra explicação. Vou apagar aqui, você dá uma pausa, copia de... né? Não tem problema, né?
Qualquer coisa, dá uma pausa, copia. Que eu quero fazer o seguinte. Eu quero que você perceba o seguinte. Eu vou colocar isto aqui assim, esse triângulo. Agora, olha aqui. Perceba que sai do vértice e vai até a metade de cada lado. Se eu pegar essa linha e sair desse vértice aqui, só vou pegar e virar aqui, ó. Vou girar esse triângulo aqui, ó. Vou girar esse triângulo aqui, ó. Vou colocar o C aqui, ó. Vou colocar o C aqui, tá? O A e o B aqui, ó. O A e o B aqui, tá? Sai aqui e vem até a metade, até o ponto médio. Pessoal, se isso aqui é L, isto aqui é L, isto aqui é L. Quem é este cara aqui? É a altura do triângulo equilátero. Não é a altura do triângulo. Essa linha azul aqui que eu tracei, esta linha azul aqui que está traçada aqui, é a altura de um triângulo equilátero. O aluno que sabe as formulazinhas de geometria plana, ele sabe que a altura do triângulo equilátero, esse H aqui, essa altura, a fórmula é L, raiz de 3, sobre 2. Então ele não precisava fazer contas, só olhando, invertendo esse triângulo, percebendo que essa linha aqui é a altura de um triângulo equilátero, e a altura é L, raiz de 3 sobre 2, ele matava a questão, porque dois lados do triângulo que ele pede terão esse valor, e o outro lado será L. Ah, Neneco, eu não sei, desculpa, Ariane, eu não sei que a fórmula, tá, então nós chamamos de x, né? Se nós chamamos de x, vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó, eu vou apagar esse triângulo, e eu quero descobrir o valor de x. Agora me diz uma coisa. Agora me diz uma coisinha aqui. Quanto é esse ângulo aqui? 90 graus. Aqui é o quê? L sobre 2. Nós vamos cair exatamente no mesmo teorema de Pitágoras. Tá? A hipotenusa L ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, que eu fiz anterior para você. Tu vai chegar à mesma conclusão, que o x é L raiz de 3 sobre 2. Você matava a questão no simples olhar, invertendo a figurinha que eles deram. Tá? Você não é obrigado a trabalhar daquela forma ali. Ok? É uma questão difícil? É. Por que é difícil? Difícil é a visualização da figura. Valeu, gente? Mais uma feita. Questão 46, uma questão de análise combinatória muito boa, tá? Vamos ter que pensar como fazer essa questão, hein? Alice não se recorda da senha que definiu no computador. Sabe apenas que é constituída por 4 letras seguidas, com pelo menos uma consoante. Gente, você percebe a maldade? Pelo menos uma consoante, gente. Pode ter uma consoante, pode ter 2 consoantes, pode ter 3 consoantes, pode até ter mesmo 4 consoantes. Qual é a única coisa que não pode acontecer? É a senha constituída somente de vogais. Isso é a senha constituída somente de vogais. Eu não posso ter essa senha. A, B não é vogal, né? Ui, ainda bem que eu dou aula de matemática, né? A, E, I, O. Eu não posso ter essa senha. Por quê? Porque é obrigado a ter pelo menos uma consoante. Eu posso fazer a senha A, E, I, M. Essa eu posso. Então a pergunta que vai aparecer para nós, antes de ir para a pergunta, você entendeu bem como é que é a senha da dona Alice? São 4 letras, pelo menos uma consoante. Eu coloquei para você as situações, pode ter uma consoante, 2 consoantes, 3 consoantes, 4 consoantes. A única coisa que não pode acontecer é ter 4 vogais, ok?
Vamos ver o que ele vai pedir. Se considerarmos o alfabeto como constituído por 23 letras, cuidado, gente, ele está falando de um alfabeto de 23 letras, hein? Não é 26. Bem como que não há diferença entre o uso de maiúsculas e minúsculas, então a mesma coisa, maiúscula, minúscula. Quantos códigos dessa forma é possível compor? Pô, mas como é que eu vou fazer isso, Nenequinho? Cara, se você pegou a minha ideia, que só não pode ter 4 vogais, me diz o seguinte, vamos esquecer, ó, eu quero saber o total, 1, 2, 3, 4, esquece esse negócio de consoante, esquece, tá? Me dá o total de senhas que ele poderia fazer com consoante, com vogal, ou com o que quiser, tá? Me diz uma coisa, qual é a letrinha que eu posso colocar aqui? Tu pode colocar qualquer uma das 23, muito bem. Segunda letrinha, qualquer uma das 23. Veja bem, eu estou fazendo total. Com consoante, sem consoante, não interessa. Aqui 23 possibilidades e aqui 23 possibilidades. Isso aqui me dá 23 na quarta. Agora, o que não pode? Não pode ter 4 o quê? Vogais. Não pode ter 4 vogais, porque ele diz que pelo menos uma consoante. Eu te dei um exemplo, deixa eu pegar a canetinha vermelha. Eu te dei um exemplo, ó. A, E, I, O, não pode. Agora, A, E, I, M, pode, porque tem uma consoante pelo menos. Agora, não pode ter 4 vogais. Então, 1, 2, 3, 4. Quantas vogais são? A, E, I, O, 5. Aqui pode ir qualquer uma delas. Aqui pode ir qualquer uma das vogais, aqui pode ir qualquer uma das vogais, e aqui qualquer uma das vogais. 5 na quarta. Gente, se o total de possibilidades é 23 na quarta, e eu tirar o que não serve, veja que às vezes é melhor calcular o que tu não quer do que aquilo que você quer. Então eu estou pensando, eu calculei o total, e vou tirar desse total, vou subtrair aquilo que não serve, que são as 4 vogais. Então, menos essa possibilidade aqui, e eu tenho a alternativa, senhores. 23 na quarta, menos 5 na quarta. O total, menos o que não pode. 23 na quarta, menos 5 na quarta, letra D. Análise combinatória é isto. Muito raciocínio, pouco cálculo. Tá? Mais cabeça. Valeu? Questão 47, pessoal, uma questão de trigonometria, relativamente fácil. Dentre as equações abaixo, assinale aquela que tem uma única solução, no intervalo aberto de menos 180 graus, menos π, até 180 graus fechado. Só que antes de fazer essa questão, eu necessito que você venha comigo aqui, tá? Eu vou colocar 3 círculos trigonométricos. 3. O seno, tá? O cosseno, que são as alternativas que tem aqui, e a tangente, que são as 3 coisinhas que ele fala, tá? E a tangente, ok? E a tangente, perfeito. Eu preciso que você me diga qual é o eixo do seno. O eixo do seno é este. Estou fazendo uma revisão, né, gente? Assim, ó, só recordando, não estou dando aula de trigonometria, é óbvio, né? Então aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 0, ok? O eixo do cosseno é esse aqui. Então você terá aqui 1, aqui menos 1, aqui 0, aqui 0. Perfeito? E a tangente? Cadê o eixo da tangente? O eixo da tangente está aqui. Né? Aqui é o 0, tá? Aqui é 0, aqui não existe, né? Aqui não existe, tá? Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Repara que o seno, em 2 momentos, ele tem o valor 0. Né? Em 2 momentos ele terá o valor, por exemplo, o valor 1/2. Aqui, ó,
1 meio. Aqui, ó. Tá muito feio, deixa eu apagar. Tá muito feio. Né? 1 meio. Tá? Aqui e aqui, ó. Tá? Tem 2 momentos que ele terá o valor 1 meio. Perfeito? Ok. Então agora vamos passar para as alternativas. Só um detalhe. Se o cara fala, aqui ó, se ele fala do menos 90 graus está aqui, né? Intervalo aberto, eu até vou colocar intervalo aberto, ele sai daqui, ó, intervalo aberto, e vai até π aqui, fechado daí no π. Ou seja, gente, é uma volta completa. Nesta volta completa de 360 graus, vamos examinar as alternativas, tá? Dentre as equações abaixo, assinale aquela que tem uma única solução, tá? Uma única solução aqui. Tangente de alfa igual a 1. Pessoal, não é verdade, sabe por quê? Tangente aqui, ó, de 45 graus, aqui, ó, a tangente aqui é 1, pessoal. Só que este valor da tangente aqui, ó, de 135 graus, a tangente de 135 graus situada aqui, ó, ela também tem 1. Então existem 2 possibilidades para a tangente resultar 1. Nos 45 graus e nos... Perdão, eu falei 135 graus. Desculpa, gente. Desculpa, não é 135 graus. O desenho está correto. O que está errado é a anta do seu professor, porque aqui é 180 mais 45 é 225. Então o ângulo de 225 graus, não 135. Ok, tá? O ângulo de 225 graus no terceiro quadrante também terá o valor 1. Não é a letra A. Seno de zero. Quando que o seno vale zero? Gente, o seno vale zero em 0 grau e em 180 graus. Existem 2 possibilidades. 2 raízes. Eu tenho que descobrir qual delas só tem uma possibilidade. Tangente, vou pegar aqui, ó, essa aqui, ó, letra E. Isso aqui não existe, gente. Isso aqui não existe, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo matemático. O autor da questão provavelmente colocou de propósito, sabendo, porque o menor valor que o cosseno pode ser é menos 1. Não existe cosseno igual a menos 2, a não ser que tenha um valor multiplicando aqui na frente, tá? Porque o cosseno e o seno vão variar de menos 1 até 1. Perfeito? Fiquei com 2 alternativas. Vamos examinar essa, tangente de 0 grau. Falei errado. Tangente de alfa igual a 0 grau. Existem 2 situações em que a tangente vale 0. No 0 grau e no 180 graus. Então tem 2 raízes. São 2 locais, 2 valores em que a tangente vale 0. No 0 grau, tangente de 0 é 0 e tangente de 180 também é 0. Por isso existem 2 valores de alfa. Ok? Não é. Agora, sobrou letra C, é óbvio. Cosseno de alfa menos 1. Olha o cosseno aqui, ó, gente. Quando que o cosseno vale menos 1? A única situação em que o cosseno vale menos 1 é o cosseno de 180. Não existe outra situação, outro valor para o cosseno dentro dessa condição dada. Tá? Não existe outra situação, outro valor para o cosseno dar menos 1. Apenas no 180. Por isso apenas uma raiz, uma única solução. Eu insisto com você, gostaria novamente de pegar a letra B do seno. Olha aqui, ó. Seno de alfa igual a 0. Gente, o seno de 0 grau é 0. O seno de 180 graus também é 0. Então existem 2 valores para alfa em que o seno vai valer 0. Não pode. A única que tem uma única solução dentro da condição, novamente reafirmando, é a letra C. Legal? Uma questão que exige um bom conhecimento de trigonometria
e um entendimento da questão, o que a questão em si está pedindo. Valeu? Vamos à última questãozinha? Gente, última questão da prova de matemática, né? Questão 48, uma questão de matemática básica. Podemos dizer que é uma questão de matemática básica, porém com uma armadilhazinha aí para te pegar, sensacional, né? O que o aluno vai dizer? Olha bem, ele fez uma equação aqui igual a zero. Bom, você deve lembrar que 0 sobre 3 é 0. Agora, 3 sobre 0 não pode. O denominador não pode. Não pode. Então, o que o aluno vai fazer? Né? O aluno vai fazer o seguinte. O denominador, x ao quadrado, menos 5x, menos 6, tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero, correto? Não pode ser igual a zero. Daí, fazendo Bhaskara, né, gente? Tu vai encontrar x' e x duas linhas. Tu vai encontrar menos 1 e 6. Menos 1 e 6. Tá, eu não vou fazer Bhaskara aqui. Então, o x deverá ser diferente, veja bem, diferente de menos 1 e 6. Então, por exemplo, ó, não pode ser essa aqui que tem, não pode ser essa aqui que tem menos 1 e 6, não pode ser essa aqui, porque o x tem que ser diferente. O denominador não pode ser 0. Então, não serve essa, não serve essa e não serve essa. Fiquei com duas alternativas. Só que tem uma situação, gente. Ao mesmo tempo que o denominador tem que ser diferente de 0, o numerador tem que ser igual a 0 para dar 0. A única situação é essa aqui, ó, gente. A única situação é essa aqui, ó, em que eu tenho 0 no numerador e o denominador diferente de 0. Eu não posso ter essa e também não posso ter essa aqui, ó, gente. Também não posso ter essa situação. 0 e 0. Porque 0 e 0 não dá 0. 3 dividido por 0 também não é 0. Ok? Então, mas vem cá. Qual é o valor para dar 0 aqui? X mais 1 igual a 0. X tem que ser igual a menos 1. Deixa eu arrumar bonitinho aqui, fazer melhor esse menos aqui, ó. O x tem que ser igual a menos 1. Não entendi nada. Pode parar, não entendi nada. Me atrapalhei, não entendi. Parei. Tu está dizendo que o x não pode ser menos 1. E aqui tu diz que o x tem que ser menos 1. Exatamente por isso que a resposta desse problema é a letra A. Não tem solução. Porque não haverá um valor que faça ao mesmo tempo o numerador dar 0, esse valor seria o menos 1. Só que se eu colocar menos 1 aqui, eu tenho que colocar aqui também. E aí cai, vem aqui comigo, cai aqui nessa situação, cai 0 sobre 0. Entende? Entende? Se o x for menos 1, né, o denominador dá 0 e o numerador também dá 0. Então, pessoal, não existe um valor em que vai fazer o numerador dar 0, porque o único valor que faz o numerador dar 0 é o menos 1, e o denominador dar um valor diferente de 0. Não existe. Por isto que esta questão, ela não tem solução. É letra A, conjunto vazio, pegadinha, muito esperta, né? Muito boa. Olha, o denominador diferente de 0. Então tem que ser diferente, eu estou insistindo porque eu sei que é complicado de entender, tem que ser diferente de menos 1 e diferente de 6. Mas ao mesmo tempo, o x tem que ser menos 1. Mas como assim? Tem que ser diferente de menos 1 e tem que ser menos 1? Então não existe um valor, não existe valor nenhum para satisfazer. Se não existe valor nenhum, conjunto vazio. Valeu, gente? Mais uma provinha da UPF corrigida. Um grande abraço para vocês.